queridos seguidores e seguidoras do sermulher.net, o seu canal de empreendedorismo, saúde, bem-estar, beleza e tudo mais o que você mais gosta e te faz bem. Eu sou a Renata Evas e hoje estou aqui com a personal organizer Melaine Aquino para falar um pouco sobre organização de ambientes. Você sabe como a organização pode impactar a sua vida? Então fique ligado nessa entrevista. Melaine Aquino, mais conhecida como Mel, formada em comunicação social, atua como personal organizer, com o objetivo de transformar vidas através da organização. Muito obrigada pela sua presença aqui no sermulher.net, Mel. E hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante, né? Que é organização. Isso mesmo, a organização é fundamental, né? E a primeira coisa que a gente pensa é o que de fato faz uma personal organizer? Bom, vamos lá, né? Uma personal organizer é uma organizadora profissional. E eu gostaria de dizer sobre a diferença entre o arrumar e o organizar, né, Rê? Porque muita gente confunde isso. Quando a gente arruma a nossa casa, a gente dá um jeitinho estético, a gente coloca as coisas no lugar de maneira que elas fiquem visualmente bonitas. Mas quando a gente organiza, a gente define padrões e sistemáticas para organizar de maneira que a casa se mantenha organizada. E esse estudo da organização que tem por trás de tudo isso é o trabalho que a personal organizer faz. Né? Essa é a minha missão, entender a rotina da família, o porquê que aquela bagunça é gerada naquele ambiente, naquela casa, porque ela não aconteceu por um acaso, às vezes pode ser um caso de acúmulos, ou pode ser casos sentimentais, ou a ausência de tempo, ou de alguma coisa que você acaba colocando sobre coisas, né? E acumulando, bagunçando o seu ambiente. Então o primeiro papel da personal organizer é descobrir o porquê que essa bagunça está acontecendo. E a partir daí organizar aquele ambiente de modo a fazer uma triagem, decidir o que fica, o que vai doar, o que você vai mandar consertar, para daí então definir uma casinha para cada coisa, para começar a organizar e de modo que as coisas se mantenham organizadas. Esse é o trabalho. Então a gente fala que a gente transforma vidas através da organização. E por outro lado, o que não é o trabalho de uma personal organizer? Muita gente tem essa dificuldade de entender especificamente o que é e também o que não é, né? Acho que é importante a gente definir o que não é esse trabalho da personal organizer. Exatamente. A personal organizer, ela não faz a limpeza doméstica, por exemplo, não está no papel da personal organizer. Passadoria, né? Passar as roupas, a gente vai fazer pilhas com as roupas, vai dobrar tudo bonitinho, da maneira como tem que ser para otimizar os ambientes e os espaços, mas a gente não vai passar a roupa, por exemplo, né? Então às vezes rola um pouco de confusão e é importante deixar isso claro, a gente sempre coloca isso desde o contrato, né? Para não gerar nenhuma expectativa errônea. Outro serviço também de consertos, né? Sejam de mobiliários ou de roupas, de brinquedos, a gente não faz essa parte de consertos. E, enfim, ajustes em geral. Para tudo isso, a gente tem parceiros, né? Então a gente indica para os parceiros que têm essa responsabilidade de fazer o trabalho com excelência nesse sentido. Entendi. A gente estava conversando em off, você falou alguma coisa sobre detox, né? E essa palavra me chamou a atenção. O que vem a ser o detox em casa? Detox em casa nada mais é do que destralhar a casa, Rê. Destralhar? Vamos destralhar a casa. Assim como o nosso corpo, né, às vezes com uma alimentação desequilibrada, carrega toxinas. A nossa casa, com o acúmulo de coisas que a gente vem trazendo da rua, de promoções que a gente compra em excesso e vai deixando lá, e tudo que a gente não usa e que se torna inútil ou que já não faz mais parte da nossa rotina, que já não traz mais nem utilidade nem felicidade, aquilo torna-se uma tralha dentro da nossa casa, né? Então, assim como no nosso corpo o excesso de alimentos errados intoxicam a gente, essas tralhas intoxicam a casa. E como você consegue identificar o que é tralha e o que não é? Fazendo perguntas chaves para os moradores da casa, né? Para o cliente. Entendendo como surgiu aquela bagunça, de onde que veio, né? Por que chegou na situação que chegou, né? E tudo isso sem julgamento nenhum, porque o papel da personal organizer não é julgar, né? A gente está lá justamente para gerar uma empatia com o cliente, entender, se colocar no lugar dele, para entender o porquê que chegou na situação que chegou e o que acontece para não conseguir manter a casa organizada.
Então, por esse motivo, a gente vai, por esse viés, fazendo as perguntas-chave para captar essas informações, de modo que a organização que a gente faça se mantenha depois. Então, a gente ensina todos os métodos para manter. Então, não é diferente de uma arrumadeira, né? Que vai arrumar as coisas e daqui a pouco, em uma semana, já tá... Você tem que chamar de novo Tem que chamar de novo para vir arrumar. Você faz a arrumação e ensina como mantê-la depois. Isso. A gente nem gosta de usar muito a palavra arrumação por essa diferença com a organização, que tem toda uma sistemática por trás, né? Então, quando a organização ela é implementada e ensinada para as pessoas que estão usufruindo daquele ambiente, ela se mantém, as coisas criam uma nova dinâmica. E com essa nova dinâmica, o ambiente flui melhor, a vida fica mais leve, você deixa de gastar dinheiro com coisas desnecessárias, porque às vezes a gente tem muita coisa em casa e nem sabe que tem. Porque não sabe nem onde tá. Não sabe nem onde tá. Mulher, então, fala. Que tem aquele guarda-roupa abarrotado de coisa, não tem nada. Mas assim, dá até dor, né? Porque daí abre e fala, não tem essa festa, eu não tenho roupa. Né? Tá sempre com aquela sensação que não tem. E essa sensação de que a gente não tem, ou de ter que procurar coisas o tempo todo, é justamente porque não tem uma sistemática de organização ali implementada. Então, por exemplo, no caso da roupa, que é um caso muito comum, né, entre as mulheres, roupa, sapato e tudo mais, porque todas as roupas que você tem, elas não estão visíveis para você. Quando você abre o seu guarda-roupa, elas não estão se vendendo para você todos os dias como numa loja. Então você não enxerga tudo que você tem, por isso cria essa sensação do vazio. Entendi. E o processo para a organização de roupas, de closets, por exemplo, é fazer com que tudo esteja visível, né? Tudo visível e identificado. Bom, a gente pode dizer até aí que por trás tem um trabalho de coach, até de psicóloga, tem. né? Porque para você entender o porquê de trazer, né, o ambiente tão bagunçado, tem que ter esse entendimento também, né? Exatamente. Precisa entender aí o perfil do cliente, e a organização não é uma metodologia engessada. Muitas vezes o que serve para mim na minha casa pode não servir para você na sua. Por quê? Porque a sua dinâmica, a sua rotina, o seu ritmo de vida pode ser diferente do meu. Então não adianta eu implementar algumas ideias engessadas para você que não vão funcionar. Porque o objetivo principal da organização é tornar a sua vida prática e funcional. Então, se a organização está te trazendo mais tarefas e te deixando mais estressado, não está funcionando, não está dentro do objetivo. Entendeu, Rê? Entendi. Então, essa é a ideia. E me diga uma coisa, de onde vem a bagunça? Nossa, a pergunta que não quer calar, Essa pergunta é complexa. De onde vem a bagunça, né? Eu acho que muito tem a ver com uma pergunta chave que eu costumo fazer quando a gente está na triagem, né? Decidindo o que vai ficar na casa, o que vai ser doado, o que a gente vai jogar fora, que já não serve mais nem para você e nem para outra pessoa. Então, quando eu percebo que tem um apego, às vezes pode ser emocional e às vezes pelo pertencer, né? Você fala assim, não, mas eu paguei caro naquilo. Você não usa, não tem utilidade nenhuma, mas porque você pagou caro, você mantém, você não se desfaz. Ou então, promoção. Eu tenho compulsão por compras. E aí eu vejo uma promoção, eu vou, compro, trago para minha casa. Tá sendo útil? Às vezes não tá sendo útil e a gente tem dó de se desfazer. Ou então a gente transpõe emoções em coisas, né? Então é muito comum, por exemplo, na perda de alguém ou na falta de alguma coisa emocional, a gente traduzir isso em coisas. A gente vai acumulando algumas coisinhas para colocar no lugar, porque coisas, elas duram, né? E a vida da gente, a gente sabe que é passageira, né? Se tem a única certeza que a gente tem, né, é que um dia a gente não vai estar mais aqui, mas as coisas, elas ficam, né? E subconscientemente a gente acaba transpondo essa vontade de permanecer nas coisas. Então, quando há um apego muito grande sobre coisas que são inúteis e que já não te trazem mais felicidade ou até te remetem a algum período triste da sua vida, mas você insiste ainda em manter aquilo, eu sempre pergunto, Rê, isso daí pertence a você? Ou você está pertencendo a isso? Olha, legal. Porque alguém vai dominar, alguém vai dominar.
em todas as situações da vida, alguém domina. Então, quem que está dominando nessa situação? O objeto te domina, ele te tem, ou você que domina isso? É interessante que a gente nunca pensa sobre isso. Não. A gente tem o objeto lá, mas a gente nunca pensa, sabe, sobre Exatamente. o porquê da gente estar com aquele objeto, né? Exatamente. É uma questão bem profunda aí para você analisar, né? Verdade, é uma questão super profunda, por isso que você falou até do processo de coaching, porque a gente vai entendendo o viés ali da bagunça ou da organização. Tem muita gente organizada que contrata personal organizer para implementar a sistemática de organização, para tornar a vida dela ainda mais fácil. Viu? Também, não é só para os bagunceiros, não. É só para os bagunceiros. Para você que é organizada, a personal organizer pode te ajudar. Exatamente. E me conta uma coisa, Mel, qual é a maior dificuldade? O que é mais difícil de se organizar? O que é mais difícil de se organizar? Olha, o que não se organiza é tralha. Ai, que tristeza falar isso, eu tô te dando uma notícia muito triste. Mas tralha não se organiza. Por quê? Porque como que você junta um monte de coisa que não tem nenhuma utilidade para você e define um lugar para ela? Né? Então, eu acho que no processo da organização o mais difícil é definir um lugar porque não faz mais sentido na sua vida. Então, por isso que o processo da triagem é super importante para que a gente comece por aí, né? Definindo o que não te serve mais. Aproveitando o gancho, explica um pouquinho pra gente como que é esse processo, né? Você é contratada, como que funciona sistematicamente esse seu trabalho? Você falou que tem a triagem, né? Você pode falar um pouquinho do passo a passo desse trabalho? Sim, claro. O primeiro passo quando a pessoa entra em contato comigo é eu marcar uma visita de diagnóstico. Então, eu preciso ver o ambiente, sentir o ambiente para entender quanto tempo eu vou levar para implementar soluções de organização ali e colocar tudo em ordem para a pessoa. Né? Então, o primeiro passo é a visita de diagnóstico. Fez a visita, porque assim, a personal organizer ela vai entrar na sua intimidade, né? Porque vai ter acesso a todo o seu acervo, né? Todos os seus pertences. Então, assim como um psicólogo, você precisa ter uma empatia. Sim. Você precisa sentir confiança na pessoa. É uma troca, realmente, né? Então, as conexões elas têm que acontecer. A pessoa tem que se sentir segura com você. Então, essa visita ela é extremamente importante e enriquecedora para entender, né, se vale a pena realmente contratar uma personal organizer. Tem também o processo de assessoria. De repente, você contrata só as dicas e você mesmo coloca em prática, ou você contrata o pacote completo, que daí eu faço tudo, mas te ensino depois como manter. Então tem todo esse processo. E aí, ok, passamos pelo diagnóstico, vamos fechar o trabalho de personal organizer completo. Cheguei na casa da pessoa, o que a gente vai fazer primeiramente? A gente vai fazer algo que eu não indico que você faça sozinho em casa, que é tirar tudo do cômodo. Eu imagino o desespero, né? Porque se você tá fazendo esse processo sozinho, já começa a dar um desespero, porque você sabe que você tem que voltar aquelas coisas pro lugar e você não é uma profissional de organização. Então, quando você vai fazer isso sozinha na sua casa, sozinha ou sozinho, faça por etapas. É muito melhor fazer por etapas. Então, começa por uma gaveta, começa aos poucos, se planeje, coloca 15 minutos por dia, enfim. Não queira fazer tudo de uma vez. Agora, quando tem a profissional, daí já é diferente, porque a gente já está acostumada com a dinâmica. Então, eu tiro tudo do cômodo, tudo do móvel, e aí eu começo a triagem. O que é a triagem? Eu faço por categorias, pilhas por categorias. Então, vamos pegar um exemplo de um armário, de um closet. Eu pego todas as calças que são jeans, empilho. Todas que são de brim, empilho. Todas as camisetas, todos os shorts. Todos os vestidos de alça, de regata, com manga comprida, e vou categorizando por tipo. Ok, agora a gente tem um volume a se pensar. E eu faço até uma brincadeira durante essa organização, que é a brincadeira do seguinte: quantas peças X você tem? Você sabe me responder? Quanto que você tem de vestido? Quanto que você tem de calça, né? Tem ideia, né? A maioria chuta pra menos, assim, sempre, né? A maioria chuta pra menos. E aí você começa a criar uma consciência, quando você vê tudo aquilo empilhado, do quanto você realmente tem. E aí começa a fase de trabalhar a gratidão também sobre essas coisas.
Do quanto que tem e do quanto não usa, né? O quanto que tem e o quanto não usa. E aí começa a despertar uma consciência até de sustentabilidade, de parado com o consumo excessivo. Né? Então o momento da triagem ele funciona também como uma reflexão, porque você começa a ver as coisas que você tem em pilhas. E é importante que a pessoa esteja junto nesse momento. Naquele momento visualiza, né? Não tem como fugir daquilo. Não tem como fugir daquilo, é verdade. Então, depois de feito a triagem, eu tô vendo lá o móvel vazio e aí eu consigo já imaginar, de acordo com a pilha que tem ali, o tamanho daquele espaço, como que eu vou otimizar o espaço através de dobras, com técnicas de organização, usando itens organizadores que vão otimizar ainda mais aquele móvel, aquele ambiente. E aí começa o processo de organização, depois da triagem, né? Daí já foi definido o que vai ser descartado, o que vai ser doado, o que vai para o conserto. E o que vai para o conserto, uma dica, não volta para o armário. Deixe fora, porque se você tem que levar alguma coisa para a lavanderia, para a costureira, ou até tirar umas bolinhas da roupa com aquele papa-bolinha, se você volta para o armário... Você não vai ver mais. Você não vê mais, você não vê mais. Aí já passou... E aí quando você for pegar aquela roupa, você fala, mas eu precisava fazer tal coisa. Aí você não vai usar e ela vai permanecer lá sem ser usada. Então deixa pra fora, já deixa numa sacola já o que é da costureira pra levar pra costureira, já deixa no carro até. Você tá passando por lá, você fica já... mais fácil. Fica mais fácil, vamos facilitar a nossa vida. E aí você de fato vai passar a se vestir melhor, a usar mais as coisas que você tem. Você vai começar a economizar tempo, né? Porque você vai parar de ficar procurando as coisas vão estar mais fáceis e acessíveis e por isso a sua vida vai ficar bem mais prática e funcional. E eu queria que você engatasse ali numa outra pergunta que eu tenho, o impacto que essa organização tem na vida. Eu acho que tem até a ver com o que você acabou de dizer, né? Exatamente. Que impacto que a gente pode falar aí para quem está nos assistindo? Que impacto que a organização pode dar na vida das pessoas? Eu costumo dizer que a gente é meio que picado, assim, pelo bichinho da organização, sabe? Quando passa uma personal organizer na sua casa. Já teve casos de eu ir fazer um cômodo da casa e todos os demais da casa começaram a organizar seus próprios cômodos depois. Por quê? Porque viram que aquilo traz paz, traz funcionalidade, o ambiente tem fluidez. Parece que você se livra de um peso emocional que você não estava nem enxergando, que estava ali meio que pesando a sua vida, né? Ontem mesmo eu estava organizando uma gaveta de documentos e a pessoa estava ali fazendo a triagem comigo, né? De repente ela começou a sentir um sono, assim, porque eram coisas que estavam ali estagnadas, né? Objetos que estão sem uso e parados há muito tempo, nada mais tudo carrega uma energia, né? Sim. Tudo. Sim. Todos os objetos, roupas, tudo, a gente... E coisas que estão paradas, sem uso, sem utilidade, elas estão com uma energia estagnada, parada. Então dá até um cansaço, assim, quando você começa a mexer naquilo tudo. Por isso que as pessoas até postergam, né? Eu deixo pra depois e não sei o quê, porque a gente sabe que é cansativo, né? E você tem que lidar, às vezes, com decisões, né? E essas decisões cansam, pesam, são difíceis. Tem uma profissional para te ajudar nesse momento, é super importante. Então, depois de tudo implementado, a sua vida realmente vai ter muita praticidade, vai ter tudo à mão, você vai começar a economizar tempo, né, para sair para o trabalho, para arrumar a roupa das crianças, para arrumar o lanche das crianças, para organizar a sua alimentação, porque às vezes eu vou fazer, a organização nem é da cozinha, mas você entra num ritmo, por isso que é uma sistemática diferente de arrumar. Você começa a entrar num ritmo de organizar tudo e a sua vida ela começa a funcionar mais redondinha, sabe? Tudo flui. Por conta da organização mesmo. E a gente pode falar que também você organiza casas e a gente fala em organização no mundo corporativo, existe isso? Existe. É possível organizar empresas? Em que sentido isso? Então, isso daí já é sabido que a organização ela te traz mais produtividade, né? Sim. Então, assim, um funcionário que tem tudo desorganizado, que tem muitos itens em cima da mesa, na gaveta, ou um estoque bagunçado, isso tira a agilidade do seu atendimento, seja direto ao público ou seja dentro mesmo, internamente na empresa. Então, e acaba impactando de modo geral na empresa, na velocidade como as coisas acontecem dentro da empresa, através da organização. Então, ambientes organizados e funcionários que
aprendem essa sistemática da organização, aumentam e muito a sua produtividade. Então, ter um documento de fácil acesso, quando você precisa, você já tem resposta rápida, porque você sabe exatamente onde aquilo está. A organização eletrônica. Eletrônica também é possível? Eletrônica. Então, às vezes, o seu celular já tem pastas de arquivo de fotos. O que é da família, o que é dos amigos, o que é do trabalho. Como que você faz essa organização eletrônica? Pois é, a organização eletrônica, através de dicas. Eu não pego... Tem especialistas nisso, tá, Rê? Tem pessoas que são especialistas em organizar... não é livrarias, como que eu posso dizer? Bibliotecas. Bibliotecas. Isso, em organizar bibliotecas. Tem especialistas em Baby Organizer. Eu também sou especialista em Baby Organizer, mas eu não sou especialista em bibliotecas, por exemplo. Entendi. E organização de arquivos grandes. Eu organizo arquivos residenciais, né? Mas tem especialistas para isso. Tem especialista em mudança, pré e pós-mudança, tem assessoria de mudança, isso eu faço também. Que é o quê? Você chegar na casa antes de acontecer a mudança, dar as dicas para os moradores do o que eles têm que guardar antes de embalar tudo, né? Porque eles vão passar por um processo de mudança. Fazer a assessoria da equipe de mudança. Então eles estão embalando tudo. Eu vou na casa nova, etiqueto cada ambiente, a porta de cada ambiente com uma cor e um nome. E a caixa que está sendo embalada já vai com aquela identificação. Então, quando essas caixas, além de supervisionar para que não quebre nada e ter todo o cuidado que a casa merece, né, com o acervo, para que a equipe trabalhe bem e flua, né? A gente identifica tudo para que as caixas cheguem já, cada uma no seu cômodo. Isso facilita muito no momento de organizar. Então isso é muito legal. E aí o pós-mudança é o trabalho normal da Personal Organizer, que é de colocar tudo no lugar, otimizando o espaço, de maneira que tudo fique prático e funcional. Que na minha opinião, o momento da mudança é o momento ideal para você colocar ordem na vida, assim. É verdade, já tá tirando tudo do lugar, né? Já vai tirar tudo do lugar. Nada melhor do que já colocar tudo que vai ficar. Verdade, nada melhor. Então, fora isso, tem o pós-luto. Então, às vezes é muito difícil você lidar, né, com os pertences de uma pessoa que já não tá mais entre a família. E aí, a Personal Organizer pode ir lá, então, e ajudar a organizar aquelas coisas para evitar que você tenha o contato direto com tudo aquilo que pode te ferir. Então, tem o pós-luto também. Então, você vê que tem vários nichos. Organização de escritório, de empresas, de estoque, de lojas, residências, Baby Organizer, mudança, pós-luto. Tem muita coisa, muita coisa. Então, você que está nos assistindo, né, fica a dica. Não é uma questão específica, né? Tudo pode ser organizado, pode e deve ser organizado, né? Mel, eu vi que você trouxe aqui umas coisinhas para mostrar pra gente. Queria que você falasse o que são esses itens aí que você trouxe. Trouxe algumas peças coringas aqui, alguns itens organizadores que ajudam bastante a gente nessa fase de definir uma casinha e um limite para cada coisa, né? Para as coisas no espaço. Então, agora que a gente está acabando o inverno aí, já iniciamos a primavera e precisa guardar aquelas roupas pesadas, né, no armário de volta. Tudo que não é usado no dia a dia, o que a gente faz? A gente sobe para o maleiro ou a gente deixa mais fora do alcance para que a gente possa liberar espaço para o que é utilizado no dia a dia. Então, esse produto aqui é um produto francês, fenomenal. E o que acontece aqui, ó? Não sei se dá para ver a imagem, mas você consegue compactar roupas no cabide. No cabide? No cabide. Que legal. Então é muito legal. Então você tem lá aqueles casacos pesados, ó, dá pra ver aqui atrás, e você consegue economizar 75% de espaço no próprio cabide, porque às vezes você não tem espaço no maleiro. E você quer manter as roupas na parte baixa porque você tem muito espaço na arara. Então, esse daqui deu pra focar aí. Uma outra opção, e essa daqui eu achei incrível, eu recebi na semana passada, que é do mesmo fornecedor, é um item europeu também francês, que a gente já conhece o saco a vácuo. Sim. Certo? Sim. Acho que todo mundo já ouviu falar do saco a vácuo. E aí,
Esse saco aqui, ele tem a diferença que ele é uma caixa. Então fica muito mais fácil de você conseguir empilhar. Então na foto aqui, ó, você vê um box, tá vendo? Uma caixa. E dentro dessa caixa tem o saco a vácuo. E aí você acopla o aspirador de pó, assim como naquele outro saco a vácuo. E o aspirador de pó suga todo o pó. Suga todo o pó. Além de sugar o pó, ele suga o ar. Suga o ar do saco. E aí economiza em espaço 75%. Então uma pilha que está desse tamanho aqui, ela vai passar a ocupar esse espaço aqui. Só que com a diferença que o saco a vácuo ele vai estar dentro da caixa, dentro do box, e você consegue empilhar melhor. Já compactado ali. Já compactado. Super Olha, legal, né? Muito legal. Bom, outra opção. Sapatos que a gente usa pouco, geralmente a gente coloca em caixa de sapato, né? Sim. E deixa, sei lá, em algum lugar meio fora do alcance. Só que o que acontece? A caixa de sapato, ela retém umidade. Geralmente é de papelão. Ela retém a umidade, porque é feita de papelão. Então, tudo que é roupa e sapato, a gente nunca deixa em caixa e nem em plástico fechado, tá? Por quê? Porque prolifera mofo. A caixa de papelão em específico é um alimento preferido das traças. As traças adoram. Então, tem a umidade que ela retém. E ainda tem a comidinha dela ali. Então, no armário não pode ter. A gente às vezes usa aquela embalagem onde vem edredom para guardar a roupa de cama lá em cima do guarda-roupa, né? Só que não é legal porque as roupas não respiram, não deixa o tecido respirar. Então, o ideal para aquela situação são ou o saco a vácuo, porque daí você vai manter realmente a peça, né? E eles são anti-mofo. Ou então sacos de TNT, que são os famosos packs de TNT que a gente chama. E para sapato eu trouxe uma opção legal aqui que você encontra em lojas de utilidade, que ela parece uma caixa de plástico comum, porém ela tem respiros. Ah, dá pra ver aqui esses buraquinhos. Esses buraquinhos são os respiros. Então protege o seu sapato do pó, não deixa mofar. E é transparente para que você veja o que tem dentro. Eu acho isso fenomenal, porque quando ficava em caixa escura lá em cima, eu não via o que tinha dentro e esquecia. Então é uma opção super legal. Outra opção que eu trouxe é o porta-óculos. Ai, que bacana! Porta-óculos é fenomenal, porque às vezes você tem muitos óculos e não usa todos que tem porque você mantém dentro da caixa deles. Sim. Então eu coloco a caixa dos óculos dentro de uma caixa e os óculos no porta-óculos, né? Ou na sua gaveta do armário você pode colocar um tapetinho daquele que evita de deslizar. E aí você coloca um atrás do outro, mas de maneira que você veja todos os óculos que você tem. Então tirem da caixinha os seus óculos e deixem todos à vista para aumentar a possibilidade de uso. E esses itens assim é fácil de encontrar, é fácil de comprar? Esse em específico você encontra na internet. Eu ainda não vi em lojas aqui em Campinas, né? Que eu sou de Campinas e ainda não vi em loja aqui. Então você acha muito fácil, é caixa organizadora de óculos pela internet. Esses sacos a vácuo você encontra no site Sofistique. Ou comigo, que eu sou representante da marca também. E uma outra opção são os box. Isso é um box de plástico. Ah, tá. Ele imita um linho. Eu até fui passar a mão porque parecia um papel, né? A marca dele é a Delo. Então quando você não tem gaveta e tem muita prateleira, uma opção é você organizar suas coisas dentro de caixas. Então, por exemplo, eu não tenho gaveta para guardar os meus echarpes, os meus cachecóis, né? Então, eu guardo assim, ó. Dobro eles de maneira que eu deixo essa lombadinha para frente, que isso que dá a harmonia na gaveta. Isso você faz essa dobra com camisetas, inclusive com blusinhas, com shorts, e essa parte lisa você deixa pra cima e organiza em estilo arquivo, que daí, como num arquivo você consegue identificar tudo que tem, com as roupas também. Quando você empilha uma em cima da outra, você usa sempre as de cima, não é verdade? É verdade. Né? É verdade. É verdade. Então essa caixa, se pegar de baixo complica. Essa caixa desse tipo, ela vem desmontada, parece uma folha. Você monta ela, tem 3 tamanhos, pequena, média e grande. E o legal é que, como ela tem as alças de apoio aqui,
entra o respiro para roupa. Nossa, sensacional. Apesar de ser de plástico, né? ela é linda. E tem várias cores. Você encontra elas na Calunga ou no Maravilhas do Lar. Eu já vi na Leroy Merlin, que eles são representantes da marca Delo. Bom, essas são algumas dicas que eu trouxe aqui. Gente, tô achando maravilhosa essa entrevista. Acho que tem muita questão aqui de utilidade, né? Que todo mundo pode fazer. Legal. Quem que não pode colocar uns organizadores desses para facilitar ali no dia a dia, né? O ideal é ter essa questão toda de identificar tudo que tem em casa que não utiliza, fazer esse trabalho prévio, mas depois, né, usar o que tem disponível no mercado para poder facilitar ali no dia a dia. Com certeza. Né? E depois de organizado, identificar. Isso é uma coisa que a gente não falou aqui. Mas se você identifica o lugar certo para as coisas voltarem, qualquer pessoa da casa consegue te ajudar a manter a organização. Isso é muito importante. Isso é muito importante, porque às vezes a gente arruma as coisas, não identifica nada e depois fica bravo, porque todo mundo te pergunta: ô mãe, né? As mulheres que assumem muita responsabilidade das coisas da casa todo mundo fica dependente dela. Onde tá tal coisa? Onde tá não sei o quê? Ninguém volta as coisas pro lugar, mas é porque não tem identificação e ninguém adivinha, né? Então, precisa identificar. Então, é um fator muito importante. Exatamente. Mel, queria aqui, pra gente acabar a nossa entrevista, que você deixasse aquela dica de ouro. Se tiver uma coisa só pra você falar aí pro nosso público, que dica que você dá? Dica de ouro? Dica de ouro. Bom, a dica de ouro é: a organização é um processo que começa de dentro para fora, né? É um processo, inclusive, de gratidão. Às vezes o que falta é um pouquinho de zelo pelo que a gente tem. E esse zelo pode vir através de você colocar na sua cabeça que tudo que você tem, você precisa ser grato por aquilo. E se você é grato por aquilo, você passa a cuidar, não é mesmo? Porque tudo que a gente ama, tudo que a gente é grato, a gente cuida, a gente tem zelo. E aí a organização, ela vem fácil, né? Porque você realmente quer cuidar de tudo que você tem. Então, essa é a dica de ouro que eu dou, que é um processo de dentro para fora, que deve ser trabalhado e faz um bem danado. Muito legal, quero agradecer imensamente aqui a sua presença no sermulher.net, dando essas dicas maravilhosas. Eu aprendi muita coisa, eu imagino que você que está assistindo também vai aprender muita coisa aqui com a Mel. Espero que sim. No final desse vídeo, se você gostou, curta, compartilha aí com seus amigos, né? Os nossos contatos, o contato da Mel vai estar ali no final do vídeo, tá bom? Muito obrigada a todos pela presença, assistindo esse vídeo e um beijo pra vocês!